Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 4, e nós vamos ler de 20 a 26. Como os irmãos sabem, hoje eu estou quebrando a nossa série de exposições em Atos dos Apóstolos para pregar naquela nossa série contínua chamada Piedade na Igreja Local. Pela manhã, a pregação foi intitulada como Adoração sem Espírito e sem Verdade. E agora pela noite nós vamos aprender o contraponto, a adoração em Espírito e em Verdade, que é a adoração que o Senhor requer de nós e não a que Ele proíbe de nós. João 4, de 20 a 26. Nossos pais adoravam neste monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, esse texto é maravilhoso, assim como toda a palavra do Senhor, mas de maneira muito especial, aqui o Senhor Jesus defende aquilo que nós defendemos, o princípio regulador de culto, onde o Senhor nos ensina que devemos adorar com um coração sincero, mas também com uma prática estabelecida por Ti. Nesse texto, o Senhor Jesus se revela pela primeira vez de maneira tão clara como o Messias, o Cristo, a uma mulher pecadora e tão desesperada por adoração verdadeira. Que o Senhor encha o nosso coração com esse texto e com as verdades mais profundas dele, para que nós sejamos adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto leva a gente ao coração daquilo que Deus exige do homem, adoração verdadeira. Todo homem e toda mulher, de qualquer idade, em qualquer tempo ou época, foi criado por Deus para o seu louvor, para a sua adoração. E é o pecado que rompe com isso. A pergunta que a gente deve se fazer é: e se o pecado não tivesse entrado no mundo, como seria o mundo? E a resposta é muito simples. O mundo seria uma grande igreja que adora a Deus em espírito e em verdade. As crianças e os velhos, os homens e as mulheres, os jovens, os adolescentes, em cada um dos lugares do mundo, adorariam a Deus conforme Ele requereu, porque o homem foi essencialmente criado para isso. Mas o pecado rompeu com a mente, com o coração e, portanto, com as práticas dos homens, de maneira que eles abandonam a adoração a Deus ou, quando muito, abandonam a verdadeira adoração ao verdadeiro Deus. Mas ainda assim, continuam sendo essencialmente religiosos. Calvino, com base em Romanos, advogava que no homem há o sensus divinitatis, um senso de divindade, de maneira que todo homem sabe da existência de algo maior, mais sublime, que nós reconhecemos ser o Deus único e verdadeiro, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, que se revela pelas Escrituras. Mas, por causa do pecado, alguns acreditam ser o sol, a lua, as estrelas ou o próprio indivíduo como sendo o seu próprio Deus. Mas a grande verdade é que, essencialmente, todo homem é religioso, ele reconhece a ideia de religação àquilo que é maior. Mas somente aqueles que estão em Cristo entendem que Cristo é a verdadeira religião e, portanto, a única forma de religação entre aqueles que devem adorar a Deus e ao Deus que deve ser adorado. Aqui, a gente não está diante de um detalhe secundário da fé, como se a adoração não fosse relevante,
como se a adoração fosse uma consequência de diversas outras coisas que culminam no culto, como quase se fosse um acidente. Pelo contrário, a adoração a Deus é o centro de tudo, porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos. Se nada adoramos, nada somos. Se adoramos o Deus errado, somos conforme Ele. Se adoramos a Deus da maneira errada, a nossa vida se torna errada, como uma consequência de um culto falso. O homem foi criado para adorar. E a questão nunca será somente se adoramos ou não, mas como e a quem nós adoramos. E essa é a dinâmica das Escrituras em cada uma das páginas, em cada uma das linhas que Deus decidiu inspirar, escrever e preservar para nós. Como nós podemos adorar a Deus como se o pecado não fosse mais uma barreira entre nós e Ele e nós. Jesus, nesse diálogo com a mulher samaritana, ele não suaviza a questão. Pelo contrário, ele intensifica as verdades essenciais que aquela mulher, de alguma forma, estava buscando. Ele confronta, ele corrige, ele redefine completamente a ideia de culto que ela tinha. Nós podemos realmente afirmar que aquela mulher era religiosa, mas uma religiosa vã, porque adorava de maneira vã. Veja que o Monte Gerizim tem a ver com o argumento da mulher, essencialmente. Pela manhã nós vimos que com a ascensão de Roboão ao trono, depois da morte de Salomão, seu pai, houve uma grande ruptura no reino, onde Jeroboão faz com que diversas das tribos de Israel vão para a região montanhosa de Efraim, e ali ele estabelece um reinado paralelo, mas também uma religião paralela àquela estabelecida por Deus em Israel. Nós vimos que ele perverte o culto, que ele muda o calendário, que ele institui sacerdotes que não são levitas, que ele faz bezerros de ouro e os coloca nos lugares altos para que o povo adore aqueles bezerros como os pais deles fizeram no deserto. Ele deturpa a palavra de Deus dizendo, isso é bom, assim como possivelmente tenha sido bom de alguma forma para os nossos pais no deserto. E ao fazer isso, ele institui um novo povo, uma nova religião, o que faz com que o coração do Senhor se inflame contra ele, a ponto de enviar um profeta, que nós não sabemos o nome, para ir até ali, profetizar contra ele e contra o seu altar. E todas as profecias passam a se cumprir, porque o problema do Senhor não é necessariamente com a nova civilização formada, mas com a nova adoração instituída, de maneira que ele não instituiu e, portanto, não aceita. Falavam no nome do Senhor, diziam estar adorando ao Senhor, prestavam sacrifícios de holocaustos e traziam ofertas pacíficas como se fossem para Deus, mas o Senhor os recusava porque estavam profanando a verdadeira religião e blasfemando com o nome dele. Mas isso, ainda assim, séculos depois, serve como argumento para essa mulher diante do Senhor. A mulher disse que os seus pais adoraram no Monte Samaritano. E o argumento central dela, ao citar os seus pais, aqueles que vieram depois da divisão do reino, é um só: tradição. Ela não apela à palavra de Deus. Ela não apela aos princípios escriturísticos de adoração. Ela não apela ao Velho Testamento. Ela não apela ao sacerdócio levítico estabelecido por Deus em Jerusalém. Ela não apela ao templo. Ela não apela a absolutamente nada que procedeu da boca do Senhor. Ela apela aos pais. Ela apela àquilo que Jeroboão, na sua dureza de coração e segundo os conselhos perniciosos de Satanás, estabeleceu como nova adoração. E isso revela um padrão antigo e muito perigoso. Quando o homem se afasta da verdade, ele tenta se proteger várias e várias vezes atrás de exemplos do passado, como se as coisas feitas anteriormente ou continuamente feitas desde o passado validassem um erro do presente ou os erros do futuro. Foi isso que o Senhor Jesus censurou.
Foi isso que por diversas vezes o Senhor Jesus acusou os escribas e fariseus de fazerem. Adorarem em vão, não conforme a palavra, mas conforme as tradições de homens. Conforme a deturpação do culto. Conforme a deturpação da doutrina. Conforme a deturpação do próprio ser de Deus. Fazer algo errado por muito tempo não valida o erro. Receber uma herança equivocada quanto à religião, quanto à adoração, não valida o erro. Mas muitas e muitas pessoas se prendem a isso para justificar o fato de estarem ali e de desejarem permanecer ali. Validam o seu presente e projetam o seu futuro, com base em equívocos do passado. Talvez você que é dessa região já tenha ouvido ou já tenha falado isso. Nasci romanista e vou morrer romanista, porque os meus pais eram romanistas, meus avós eram romanistas, e há uma grande tradição da religião na minha casa. Mas se é errado, se vai contra os princípios da palavra de Deus, não deveríamos nós abandonar o fútil procedimento dos nossos pais para nos agarrar àquilo que o Senhor, de fato, manifesta por meio da sua palavra? Os samaritanos haviam constituído um falso culto, mas ao invés de se arrependerem, eles passaram a tentar justificá-lo, validá-lo. Talvez, a princípio, as primeiras desculpas seriam: Roboão é corrupto, fere os princípios da realeza piedosa, tem acumulado animais, mulheres e ouro para si. E é por isso que eu não vou lá. Como se pudéssemos justificar as nossas falhas diante de Deus, especialmente na adoração, por causa do pecado dos homens. Alguns poderiam dizer: por que me deslocar por tantos quilômetros? Por que viajar com toda a minha família para adorar a Deus no lugar onde Ele quer ser adorado, da maneira como Ele quer ser adorado, se agora eu tenho a praticidade de templos, de lugares altos, perto da minha própria casa? Transpondo isso para os dias de hoje, há uma frase muito interessante que circula nas redes sociais: não congregue na igreja mais próxima da sua casa, mas na igreja mais próxima da Bíblia. Os samaritanos apelavam aos pais, só que isso não é um argumento válido, nem diante dos homens, e muito menos diante de Deus. Talvez os homens aceitem esse argumento, porque são corruptos, mas Deus não. Muitas vezes, os homens seguem exemplos sem discernimento. Veem algo feito por alguém do passado e sem examinar, sem fazer passar pelo escrutínio da palavra de Deus, sem filtrar pelas verdades das Escrituras, abraçam aquilo como uma regra. E às vezes passam a afirmar que aquela tradição é bíblica, que aquela tradição vem de Deus, que é a vontade, muitas vezes revelada por um sonho, revelada por uma sensação, por um arrepio, por uma pseudo-palavra profética. Então se estabelece aquilo como norma, como regra, como doutrina, às vezes essencial para uma igreja local ou para uma denominação inteira. Outras vezes, usam os pais como capa para cobrir os seus próprios erros. Não querem obedecer a palavra de Deus e, portanto, preferem justificativas vãs para suas vãs ações, para sua vã adoração. Dentro disso, há ainda um outro erro ainda mais sutil: imitar sem entender. Tomar atitudes extraordinárias, feitas em circunstâncias específicas, e transformá-las numa norma geral, dizendo que isso é fidelidade. E isso não é fidelidade, é presunção. Os samaritanos, eles erraram exatamente nisso. Eles viram o erro acontecendo, em um momento muito caloroso do reino,
em uma ruptura, em uma divisão, e passaram a justificar o que estava acontecendo a partir dali. Olha, é algo extraordinário, isso nunca aconteceu. Vamos ver até onde vai, vamos ver no que vai dar. E a consciência de Jeroboão era tão clara na divisão do reino, que ele estabelece tudo novo e deturpado, justamente pelo medo de as pessoas regressarem a Jerusalém e passassem a habitar ali novamente por causa da própria religião. E então aquilo que seria extraordinário, talvez um movimento para chamar a atenção de Roboão, para que então ele, trazido à consciência, começasse a ser um bom rei para o povo, tornou-se uma regra ordinária. Passa-se aquela geração, a próxima geração continua, e a próxima continua, e a próxima continua, e aquilo passa a ser o cotidiano de um povo inteiro, a identidade deles. Eles olharam para o passado, para os patriarcas, e ignoraram o que Deus havia ordenado depois. Deus havia determinado um lugar específico para o culto, e esse lugar era Jerusalém, mas eles preferiram seguir o exemplo antigo, fora do seu contexto, ignorando os mandamentos permanentes de Deus. Irmãos, essa aqui é uma verdade fundamental. Nenhum pai, nenhuma tradição, nenhum costume tem autoridade igual, equivalente e muito menos acima da palavra de Deus. O que regula a nossa fé é a palavra de Deus. Se os pais, se as tradições estiverem de acordo com a palavra de Deus, nós lhes damos ouvidos, nós nos correspondemos com eles, nós preservamos o legado. Mas se for contrário à palavra de Deus, nós devemos abandonar. Ainda que isso, sob a perspectiva dos pais, sob a perspectiva da tradição, sob a perspectiva de determinada denominação, pareça desonra, é honra a Deus, com quem nós devemos nos preocupar em honrar. Os verdadeiros pais são aqueles que foram fiéis à palavra. E, obviamente, nem eles mesmos são absolutos. Toda a prática deve ser pesada na balança da Escritura. Tudo o que nós fazemos no culto, tudo o que nós fazemos na igreja, tudo o que nós fazemos na vida. Não é porque fulano fez assim, não é porque determinado teólogo diz assim, não é porque determinado autor diz assim, determinado pai da igreja, determinado reformador, determinado puritano, são todos uma benção. Foram homens usados por Deus para preservar a doutrina, a ortodoxia, a teologia, para trazer muitas das coisas que hoje são claras diante dos nossos olhos por meio das Escrituras. Mas eles não são infalíveis, eles são homens como nós, e portanto não estabelecem a nossa regra de fé e prática. A Escritura sim faz isso, porque ela é a palavra viva do Deus vivo, inspirada, soprada por Deus de maneira orgânica, usando todo o conhecimento, todas as aptidões e os cuidados dos homens que escreveram cada uma dessas linhas, e preservadas no decurso das histórias mais assombrosas que vocês possam imaginar, sejam em Israel e Judá, ou sejam no decurso de idade das trevas e períodos de reforma e de perseguições aos nossos pais puritanos. O texto ficou preservado justamente para que a igreja continuasse uníssona, não com a tradição, mas com o que Deus requer. Nós nunca devemos ajustar a palavra de Deus aos homens. Os homens é que devem se ajustar à palavra de Deus. Não é a cultura que lê a palavra de Deus e diz assim: isso aqui caducou, isso aqui já não se aplica mais para hoje, isso aqui é bobagem, isso aqui é daquele tempo, isso aqui é daquele contexto, isso aqui a gente não gosta, isso aqui a gente não acha bom. E aí as migalhinhas que sobram das páginas, a cultura diz assim: isso aqui ok, pode fazer. Não é assim que funciona. É a Escritura que olha a cultura e diz: isso aqui não é bom à luz de mim mesma. Isso aqui precisa parar. Isso aqui precisa ser refeito. Isso aqui precisa ser denunciado. Isso aqui precisa ser removido. Então a cultura se dobra à palavra de Deus. Não somos nós que devemos julgar a Bíblia pelo nosso gosto, pela inclinação do nosso coração, pelo que nós achamos melhor.
Nós não devemos usar a Bíblia como antigamente se usavam as revistas de pedido de cosméticos. Simplesmente para fazer pedidos, para achar textos que vão ao encontro do nosso coração pecaminoso, às vezes até reforçando pecados que nós temos entranhados no nosso coração e não queremos abandonar. Mas é a Escritura que deve vir ao encontro e de encontro ao nosso coração e dizer: remova isso da tua vida, se afaste disso, mude aquilo, se submeta aqui e aqui também. E especialmente, quando nós falamos de culto, é a Escritura que determina como o culto deve ser. Nós não podemos olhar para a Escritura e dizer: isso eu não quero, essa parte eu tiro, essa parte eu coloco, e fazer do culto uma coxa de retalhos, onde o gosto do pastor, onde o gosto do presbítero, onde o gosto do diácono, onde o gosto do irmão X, da irmã Y é feito para que todos se sintam agradados, se esquecendo de quem deve ser agradado no culto é Deus. E é a Escritura que vai dizer: adore assim. Isto é elemento de culto. Isso deve estar presente no culto. Isso não deve. Isso foi ordenado dessa forma. Isso tem que ser feito assim. Isso deve ser cantado. Deve-se orar dessa forma. E a partir daí se cria a norma. Quando a igreja perde isso, ela cai no erro dos samaritanos. Ela troca o mandamento de Deus por tradições humanas. E então o culto continua existindo. Mas já não é mais para Deus. Ainda que se diga que é. Ainda que se invoque o nome dele. E muitas vezes o culto já não é mais aceito por Deus. Dura e triste coisa é, não? Não seria terrível que nós nos reuníssemos aqui hoje à noite, deixando os nossos lares, às vezes o conforto, ou as nossas ocupações e preocupações com o dia de amanhã, para adorar a Deus, para exaltá-lo, para engrandecê-lo, mas fazer isso conforme as nossas próprias inclinações e sugestões de Satanás. E então o Senhor não se manifesta no nosso meio. Ele não recebe o nosso culto. E embora a gente tenha falado em nome dele, embora a gente tenha invocado o nome dele, embora a gente tenha pensado estar o adorando, a gente é dispersado para casa, mais vazios do que quando chegamos. Ou pior, mais cheios de nós mesmos do que quando viemos. Triste, não? É por isso que o culto precisa ser estabelecido conforme o desígnio de Deus. Porque quando ele é estabelecido conforme o desígnio de Deus, quando nós não selecionamos o culto pela nossa preferência, pelo que nos agrada, pelo que nos faz bem aos ouvidos, aos olhos e às outras sensações que nós podemos ter, o Senhor nos enche. Assim como o templo era cheio da glória de Deus quando ele era cultuado da maneira devida, nós, templo do Senhor, inseridos, enxertados no templo que foi derribado e reconstruído em 3 dias, que é o Senhor Jesus Cristo, somos preenchidos com a glória dele, somos preenchidos com o Espírito Santo, justamente por causa da fidelidade. Um outro detalhe importante do texto, a segunda coisa que eu quero mostrar para vocês, é que a mulher samaritana inicia uma discussão teológica como fuga de uma realidade pecaminosa. O assunto ainda não era adoração. Quando a gente começa a ler no versículo 20, o assunto é esse, mas nós temos 19 versículos desse capítulo para trás. E o texto vocês conhecem muito bem. O Senhor Jesus chega naquela região de Samaria, junto a um poço. Os discípulos vão até a cidade para comprar comida. Aquela mulher está ali esperando o poço se abrir para pegar água. Ela é cansada, enfadada das coisas que ela faz, de buscar água todo dia. A vida dela não é boa. Então o Senhor Jesus começa a conversar com ela e diz que
ele pode oferecer a ela a água que jorra para a vida. E ela, em um misto de entendimento e confusão, diz: dá-me dessa água para que eu não precise voltar ao poço. E então o Senhor Jesus diz para que ela chame o seu marido. E então ele começa a expor a vida pecaminosa dela. Ela diz: eu não tenho marido. E Jesus diz: acertadamente você diz que não tem marido, porque esse já é o 5º homem com quem você vive. Muitos vão dizer que isso tem relação com prostituição cultural. Que cada marido representa um Deus. Em outras palavras, a cada vez que ela mudava a sua afeição e devoção religiosa, ela mudava o parceiro com quem ela se relacionava. Mas independentemente do que realmente seja, a grande questão é que Jesus expõe a pecaminosidade dela, de maneira que ela percebe que ele só pode ser um profeta. Ele sabe muita coisa da minha vida, Deus está mostrando para ele. Não é possível que um homem que não seja samaritano, que não acostumado a passar por aqui, tenha me encontrado pela primeira vez e saiba tanto sobre mim. Então ela muda o assunto. Jesus estava expondo o pecado dela, mas agora ela levanta uma discussão teológica. E talvez você leia o texto e fique pensando: por que isso aconteceu? Por que essa movimentação aqui? Não é estranho? Parece aquelas vezes que os discípulos perguntam algumas coisas para Jesus e ele não responde o que os discípulos perguntaram. Parece ser desconexo, mas não é. Na verdade, isso é muito comum. Porque o homem caído prefere discutir religião a se arrepender. O que essa mulher está fazendo é usar a teologia como um escudo para se proteger da verdade do Deus encarnado diante dela. Ela está usando teologia para desviar o foco do assunto, que era a exposição dos seus pecados e certamente um chamado ao arrependimento. Ela prefere debater doutrina a confrontar o próprio coração. É uma maneira de se anestesiar. E, meus irmãos, Jesus não se perde no debate. Ele, obviamente, não entra numa disputa acadêmica, mas ele vai direto ao ponto. O problema não é apenas onde se adora, é como se adora e quem está sendo adorado. Em outras palavras, você quer falar de teologia, eu vou expor outro pecado seu e do seu povo, através do assunto que você está trazendo para mim. Teologia sem arrependimento é só uma fuga sofisticada, gourmet dos pecados. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque às vezes a teologia pode ser uma cortina de fumaça para esconder pecados e imoralidade. Às vezes a gente pode usar a Bíblia, livros teológicos, discussões do momento, das páginas de internet, dos canais de YouTube, ou até mesmo da própria igreja local, nas exposições em Atos, nos estudos sobre escatologia, nos estudos sobre Maria à luz da Bíblia na terça-feira, para esconder pecados que têm causado dano ao nosso coração, ao nosso convívio e à própria igreja. Afinal de contas, ninguém olha para um grande teólogo e pensa: puxa vida, pode ser que ele esconda muitas coisas. A verdadeira teologia é aquela que se faz com vida. Caso contrário, são só palavras mortas, conceitos decorados, às vezes até compreendidos, mas se não vividos não servem para nada. Você pode ser um bacharel em teologia, um pós-graduado, um mestre, um doutor, um pós-doutor, um semideus da teologia. Se não houver arrependimento, confronto, oração, verdadeira adoração, você nada mais é do que um hipócrita que se esconde por detrás da religião. E a religião não foi feita para se esconder por detrás dela. A religião é literalmente o nosso religamento com aquele de quem nós somos desligados por causa do próprio pecado. Eu digo isso para vocês várias vezes. As pessoas dizem: eu não prego religião, eu prego a Jesus. Mas Jesus é a nossa religião. Jesus é exatamente quem nos religa a Deus. Porque nós somos naturalmente alienados, desligados, estamos distantes do Senhor. E o Senhor Jesus vem, pega na nossa mão, pega na mão da divindade e faz o acerto. A amizade, o vínculo.
Portanto, nós não podemos nos esconder atrás do Senhor Jesus para que os nossos pecados não sejam expostos diante de Deus. Pelo contrário, nós temos de ter Jesus à nossa frente, para que ainda que com a exposição dos nossos pecados, o Senhor Deus nos olhe através da lente do sangue. O propiciatório nada mais era do que isso no Velho Testamento, uma tampa sobre a qual o sangue era aspergido, e então quando Deus se manifestava ali e olhava para o sacerdote que representava o povo, ele via o sangue à frente do sacerdote, e por causa do sangue o sacerdote não era consumido. Quando nós estamos por detrás do Senhor Jesus, e Deus olha para nós, ele vê o sangue, ele vê que nós estamos cobertos, propiciados, e portanto nós não somos consumidos. A teologia, a religião, não é uma cortina de fumaça para esconder pecados e imoralidades. É aquilo que Deus nos deu para nos desviar dos pecados e imoralidades e viver diante dele em santidade. Dentro desse assunto, a terceira coisa que o texto evidencia para nós é que Jesus rejeita o culto samaritano instituído por Jeroboão. Ele diz: vocês adoram o que vocês não conhecem. Ele está dando uma sentença. O culto samaritano tinha forma, o culto samaritano tinha história, o culto samaritano tinha tradição, mas não tinha verdade e nem era prestado em espírito. Ele era fruto de uma religião inventada, iniciada por Jeroboão, que criou todo esse sistema paralelo ao que Deus havia instituído. Eu quero que você preste atenção, que Jesus, ele não ameniza para a mulher samaritana. Ele não é, definitivamente não é, o Jesus da Bíblia não é o Jesus da série The Chosen. Que quando tem esse diálogo com a mulher samaritana, diz: vamos lá ao culto samaritano, por que não? Afinal de contas, o que importa é a sinceridade. Todo culto louva a Deus, todo lugar onde Deus é invocado é um lugar recebido, aceito por Ele. Toda pessoa que diz adorar em seu nome é uma verdadeira adoradora. Definitivamente Jesus da Bíblia não é o Jesus segundo a imaginação dos homens. Ele não ameniza, ele diz: vocês adoram o que não conhecem. A adoração de vocês não é recebida por Deus. Vocês estão há anos de história, há anos de tradição, há anos no legado dos pais de vocês, e nunca foram recebidos por Deus em adoração, porque a adoração de vocês não é estabelecida por Ele. Jesus não diz que todas as formas de adoração, de expressão, são aceitáveis. Ele não relativiza a religião, pelo contrário, ele rejeita. Jesus não diz assim: eu estou vendo que você é muito sincera no que faz. Eu estou vendo que você tem migrado de marido para marido, de ídolo para ídolo, de adoração para adoração, de lugar alto para lugar alto, porque você é sincera. Então é certo que Deus tem recebido a sua adoração. Ainda quando você se prostra diante de um bezerro de ouro feito por Jeroboão, ainda quando o seu sacrifício é entregue nas mãos de um sacerdócio que não foi estabelecido por Deus, afinal de contas, o seu coração é sincero, o seu intento é verdadeiro. Jesus não diz isso. Jesus diz: vocês adoram o que não conhecem. Vocês estão perdidos quanto a quem adoram e quanto a como adoram, e portanto, vocês não são aceitáveis diante de Deus. Isso destrói a ideia moderna de que o que importa é a intenção. Eu posso adorar a Deus onde eu quiser, como eu quiser, da forma que eu quiser, com a expressão que eu quiser, porque o que importa é a intenção do meu coração. O coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Siga o seu coração. Satanás 1:1. Esse texto, quem sopra nos seus ouvidos é o próprio diabo. O coração do homem é enganoso, desesperadamente corrupto. E por isso Deus não deixou a adoração a Ele à mercê da nossa própria imaginação ou as sugestões do inimigo dele, das nossas almas e da igreja. A intenção por si não é importante. O importante é a conformidade com a verdade revelada. Deus não aceita culto inventado.
Deus não aceita elemento de culto acrescido aos elementos que ele estabeleceu. Deus não aceita que elementos do culto sejam removidos, trocados, alternados. Precisa ter aquilo que foi determinado. Nós não podemos trocar orações a Deus no culto por desabafo ao irmão que está do seu lado. Já pensou se começássemos a fazer isso? Agora é o momento de contrição do nosso culto, irmãos. Vire para o irmão que está do seu lado e comece a desabafar todos os seus pecados, comece a desabafar todas as suas angústias para ele. Vamos ter 5 minutos de desabafo uns para os outros. Seria isso um culto aceitável a Deus? Por óbvio que não. Meus irmãos, hoje nós não vamos entoar o cântico dos salmos no nosso culto. Pelo contrário, vamos pegar algumas músicas seculares. Paralamas do Sucesso, Tom Jobim, Caetano Veloso. E por que não apelar aí para qualquer um desses MCs que nós temos nos dias de hoje? Vamos cantar, afinal de contas, o que vale é a nossa intenção, é a sinceridade do nosso coração, e nós podemos extrair alguma lição sobre amor, sobre amizade dessas músicas. Será que nós poderíamos fazer isso e o Senhor aceitaria? Ou então, vamos cantar Cassiane, Sabor de Mel, Triunfalismo na Veia. O Senhor não aceita. Meus irmãos, hoje não tem pregação. Hoje nós temos uma palestra coach motivacional da teologia da prosperidade. Nós vamos chamar um dos grandes aí. E ele vem para falar sobre coach com a gente. Que você nasceu para ser cabeça e não cauda. Que amanhã você vai chegar no trabalho, você que é funcionário, você vai demitir seu patrão. E ele vai começar a trabalhar para você, você vai ser o dono agora. Será que Deus se comunica por meio disso, no culto? Ou então, por que não? Domingo que vem, meus irmãos, a Santa Ceia do Senhor não é mais com pão e vinho. É fandangos e Coca-Cola. É o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Adianta orarmos consagrando esses elementos e participarmos como se isso realmente fosse estabelecer comunhão com o Senhor e uns com os outros. Deus não aceita culto inventado, portanto todos os elementos estabelecidos precisam permanecer, não podem ser retirados, nem deturpados, e muito menos outros acrescidos. Meus irmãos, o nosso culto vai ser igualzinho domingo que vem. Todos os elementos estarão presentes nele. Só que também, o irmão fulano de tal é muito bom em fazer embaixadinhas. Então nós vamos colocar ele aqui para fazer embaixadinhas aqui na frente. 100 embaixadinhas para a glória de Deus. O outro irmão, fulano de tal, cozinha muito bem. Então nós vamos colocar um fogão aqui. E enquanto nós vamos louvando a Jesus, ele vai preparando uma janta para a glória de Deus. A intenção do coração dele é muito boa. O irmão, fulano de tal, pinta quadros muito bem. E enquanto ao culto, ele vai pintar um quadro para a glória de Deus aqui na frente de todo mundo. E esse é um novo elemento do nosso culto. E assim vai indo. Deus não deixa o culto à mercê do nosso coração. Porque se Ele deixar, porque se nós seguirmos o nosso coração na adoração, nós vamos profanar o culto a Deus. Porque o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto e Satanás sopra aos nossos ouvidos. Por isso nós precisamos nos ater à palavra de Deus. Malditos sejam aqueles a quem Jesus se dirige dizendo: você adora o que não conhece. E então, mais uma evidência do texto é que a adoração em espírito e em verdade, segundo Jesus no texto, só é possível na igreja neotestamentária. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam a respeito de adoração em espírito e em verdade é que a discussão de Jesus com a mulher samaritana não está relacionada à forma de adoração, mas ao lugar de adoração. Eles não estão discutindo sobre a forma, eles estão discutindo se é num monte ou no outro. E Jesus diz, nem naquele monte e nem naquele monte, mas em espírito e em verdade. Espírito em lugar não é uma forma de adoração, é um lugar de adoração. E esse lugar é no próprio Senhor. Por isso ela é interna e externa, independentemente de onde a gente esteja. Por isso, a adoração em espírito e em verdade só é possível na igreja neotestamentária, porque nós não temos mais um templo para ir.
Nós não temos mais um lugar santo para adoração. Nós temos a congregação do povo de Deus em qualquer lugar da terra, onde eles se ajuntam no dia do Senhor, em torno da palavra do Senhor, ele se manifesta e é possível adorar. Jesus, ele estabelece o padrão definitivo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E aqui está a essência do culto aceitável. Em espírito não significa de maneira alguma mera emoção espiritualista. E em verdade, de maneira alguma, significa só sinceridade. Pelo contrário, a adoração em espírito precisa proceder de um coração regenerado, que está em Cristo. Ela é interna, viva, sincera. É a obra do Espírito Santo de Deus no homem. E a adoração em verdade é em conformidade com a revelação de Deus. É externa, visível, palpável, ordenada segundo a palavra. Tudo isso pelo simples fato de estar em Cristo. Sem espírito, o culto vira formalismo morto. Sem verdade, o culto vira invenção humana. E Deus exige ambas as coisas. Não só adorá-lo da maneira correta, mas adorá-lo. Ele é o objeto de adoração. E ele estabelece como nós devemos aproximar dele. Isso só é plenamente possível na realidade inaugurada pelo Senhor Jesus Cristo, porque agora nós não estamos limitados a um lugar físico. O verdadeiro templo é o povo de Deus reunido. Tire da sua cabeça essa ideia de que eu sou o templo, eu sou a igreja, não preciso ir para lugar nenhum. Isso é bobagem, a Bíblia não afirma isso em lugar nenhum. Não deturpe Atos dos Apóstolos, onde é dito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Dizendo assim, tá vendo? Na cabeça do desigrejado funciona assim. Deus se manifesta em todo lugar, menos na igreja. Larga essa bobagem, abandone isso. A grande questão é de que Deus não está preso a uma estrutura, no sentido de que somente indo a Jerusalém, subindo a escadaria do templo, você pode adorar a Deus verdadeiramente. Deus pode ser adorado onde o povo se congrega, e ele se congrega em uma igreja visível, que é uma expressão da igreja invisível, que é a comunidade dos crentes espalhados sobre a face da terra, ontem, hoje e até a volta do Senhor. O verdadeiro templo é o povo de Deus reunido em Cristo, e esse lugar é chamado de Espírito em verdade, porque ele, o próprio Deus, se manifesta no meio do povo. Então, aprendeu o que é Espírito em verdade? É a igreja, reunida para adoração conforme Deus estabeleceu. Reunida em Cristo. Por isso, mais uma vez eu insisto, meus irmãos, nós oramos em nome de Jesus no culto. Nós lemos a respeito de Jesus na Bíblia. Nós cantamos os salmos que falam sobre Jesus porque foram inspirados por ele, para que ele mesmo cantasse e regesse no nosso meio. Nós ouvimos a palavra do Senhor Jesus e nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus e recebemos a benção em nome de Jesus para proclamarmos o seu nome às nações. O culto é cristocêntrico. Isso é espírito em verdade. A verdadeira adoração reflete o verdadeiro Deus. De Cabil, um autor que aprecio muito e outros irmãos apreciam também, tem um livro, Você se torna aquilo que adora. A verdadeira adoração reflete o verdadeiro Deus. A forma como adoramos revela o Deus que servimos. Se nós adoramos de qualquer jeito, não tenha sombra de dúvidas que nós não adoramos o Deus Criador dos céus e da terra, que organizou cada uma das coisas como estão organizadas e que estabelece termo sobre tudo por meio da palavra. Se nós adoramos segundo a nossa vontade, nós estamos adorando a nós mesmos. Se nós adoramos segundo a cultura, nós adoramos o mundo. Se nós adoramos para agradar um ou outro, nós adoramos a criatura no lugar do Criador. Mas se adoramos segundo a palavra, nós realmente adoramos ao Deus verdadeiro e o servimos como convém. Entenda uma coisa, o culto não é neutro. Isso aqui que nós estamos fazendo não tem neutralidade nenhuma. Em todos os sentidos. E eu poderia ficar aqui a noite inteira dando vários exemplos. O que nós estamos fazendo aqui não é neutro para o mundo espiritual. Não tenha dúvidas de que hostes, de trevas, de inimizade contra Deus e contra o povo de Deus se enfurecem pelo que nós estamos fazendo aqui.
E não tenham dúvidas de que o Senhor envia anjos para militar ao nosso favor, para que nós o adoremos em espírito e em verdade. Não tenha dúvidas de que há um grande reboliço espiritual quando o povo de Deus se ajunta para adorá-lo da maneira como convém. Não tenha dúvidas. Com isso aqui eu não estou querendo dizer que tem um demônio atrás de você, querendo te pegar, te agarrar, que ele vai te comer quando você chegar em casa, que está lá no seu guarda-roupa e vai te dar um susto. Eu não estou dizendo isso não, estou dizendo a realidade espiritual. Existe uma batalha espiritual em prol do povo de Deus, e o que nós estamos fazendo aqui é extremamente espiritual. Maravilhoso tanto quanto perigoso para o mundo espiritual. Por isso, não é neutro, precisa ser feito de maneira devida. O que nós estamos fazendo aqui não é neutro, segundo os aspectos sociais e culturais onde nós estamos inseridos. O fato de ter uma igreja evangélica, reformada, presbiteriana, aqui nessa cidade há 124 anos, é muito importante para São João del Rei, porque há um testemunho vivo de que essa cidade não se encurvou totalmente à idolatria, e que o Senhor ainda manifestará a sua glória muito mais, de maneira que toda essa cidade seja coberta da glória dele. Tem espiritualidade envolvida. O fato dessas portas estarem abertas, desses bancos estarem cheios, de nós estarmos aqui cultuando ao Senhor, ouvindo a palavra, participando da ceia, significa muito para o testemunho daqueles que passam e veem que existe uma igreja que adora a Deus, assim como existem, obviamente, outras igrejas na nossa cidade que adoram a Deus. O culto não é neutro, ele é uma declaração teológica viva. Ele declara em quem nós cremos, como nós cremos e o que nós vamos fazer com isso. Em quem nós cremos? Nós cremos em Deus. Como nós cremos? De acordo com o que ele se manifesta, revelado na palavra. E o que nós vamos fazer com isso? Nós vamos ser tementes e obedientes. E vamos adorá-lo em espírito, em verdade. Não tem outra resposta para dar. Qualquer coisa que passa disso é o nosso coração perverso ou sugestão de Satanás. Não, Deus estabelece que tenham orações no culto, mas nós vamos fazer uma sessão de aconselhamento. Deus estabelece que nós cantemos os cânticos de Sião, mas nós vamos acrescentar os cânticos do nosso coração. Deus estabelece que haja pregação, mas nós queremos uma palavra motivacional. Deus estabelece a ceia, mas nós vamos desprezar os elementos e trocá-los ao nosso bel prazer, porque afinal de contas, fandangos e Coca-Cola é mais gostoso do que pão e vinho. Se nós fizermos isso, certamente nós vamos deturpar o culto. E vamos declarar que a nossa teologia é fraca e morta. Por isso, quando a igreja corrompe o culto, ela não está distorcendo somente a si e ao seu propósito, mas ela está distorcendo o próprio caráter de Deus. Ela está dizendo, o nosso Deus aceita qualquer coisa. O nosso Deus aceita qualquer culto. Não há diferença entre o nosso Deus e os ídolos. Qualquer tipo de louvor, ele aceita. E ele está pegando o boi de ouvir, porque eu tinha mais coisa para fazer. Tá bom demais. Se ele quiser, é assim. Deixei a minha série para ver. As minhas preocupações com amanhã. Quando a igreja corrompe o culto, ela está dando um sinal terrível. Ela está dizendo, o nosso Deus não é tão criterioso consigo mesmo e com a sua glória. Mas, ao contrário, quando a igreja adora corretamente, ela manifesta não só a glória de Deus, mas o governo de Cristo sobre todas as coisas a partir da igreja. Como desejar que o Senhor Jesus Cristo reine e governe sobre todas as coisas criadas, sobre toda a sociedade, sobre toda a cultura, se nós não demonstramos que Ele reina sobre a própria igreja? Tem que começar a partir de nós, do nosso meio. Aqui é que entra a nossa esperança. Cristo está purificando a igreja. Ele está alinhando o culto à verdade, em espírito. E é por isso que as coisas não terminam em derrota, mas sim em vitória. Porque à medida do que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, refletindo o seu caráter e nos tornando mais parecidos com Ele nós seremos amanhã. Já parou para pensar nisso? Se você adora antropologicamente, se você adora de acordo com os padrões que agradam o seu coração, amanhã você não estará mais parecido com Deus, mas mais parecido consigo mesmo.
Se você adora de acordo com o gosto do teu irmão que está do teu lado, com o gosto do pastor, dos presbíteros, amanhã você não estará mais parecido com Deus, mas com o irmão que está do seu lado, com o pastor e com os presbíteros. Mas se você adora a Deus conforme Ele estabeleceu, amanhã você será mais parecido com Ele, e o testemunho do Evangelho se evidenciará mais sobre a sua vida. Se você é incapaz de submeter a Deus ao culto que Ele mesmo estabelece, como afirmei pela manhã, você será incapaz de submeter a Deus na vida. Porque você se torna aquilo que adora. O mundo só será discipulado, as nações só se curvarão, e o verdadeiro culto só se espalhará se a igreja evidenciar que o rei reina. E ele tem que começar a reinar a partir de nós. 3 coisas que nós devemos fazer mediante o que nós aprendemos. 3 aplicações, 3 insights para a nossa vida. O primeiro deles, nós devemos adorar somente como Deus ordena. Porque nós não temos liberdade para inventar culto. Sabe aquela expressão, não tenta inventar a roda, não. Não tenta inventar o culto, não. O Senhor já estabeleceu como ele deve ser feito. A nossa criatividade deve se submeter à Escritura, e não a Escritura à nossa criatividade. Às vezes eu invejo algumas pessoas pela criatividade. No sentido de assim, tem uma cabeça tão boa para criar tanta coisa, que cria só bobagem. A nossa liturgia, ela deve ser moldada pela palavra. Por que existe uma liturgia no culto? Porque Deus estabeleceu esses passos para conduzir o povo dele em uma história de redenção dentro do culto, que culmine na pregação da palavra e direcione para o ápice do culto, que é participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Por que as coisas não podem ser desconexas? Por que a gente não deve começar o culto com a Santa Ceia e sim terminá-lo com a Santa Ceia? Porque toda a liturgia está fazendo uma caminhada para a gente chegar aqui. Você já pensou? O pastor chega aqui e fala assim, irmãos, olha, hoje eu vou ministrar a ceia e pregar primeiro porque eu estou cansado, depois vocês fiquem aqui adorando a Deus. Depois vocês cantem os louvores, façam os momentos de oração, que eu vou embora. Faz sentido para você? Tudo é litúrgico. O meu avô, ainda vivo, pai do meu pai, ele costumava brincar perguntando para a gente assim, qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Aí a gente sempre respondia, né? Escova o dente, pentei o cabelo. Ele dizia assim, não, você abre o olho. E ele brincava, quando nós éramos crianças, assim, existe uma liturgia por detrás de tudo. Você acorda, você abre os olhos, você ora, você levanta, você lava o rosto, você escova os dentes, você prepara o café da manhã, você vai para os seus afazeres. Tente inverter alguma dessas coisas, não dá certo. Existe uma liturgia do ordinário. E o culto é litúrgico justamente por causa disso, porque cada passo conduz ao próximo, de maneira que o ápice seja apresentado e manifestado. Que a gente não pode fazer de qualquer jeito. Por isso que um texto bíblico deve conversar com outro, que deve conversar com o salmo que vai ser cantado, com a oração que vai ser interpretada pelo pastor ou pelos presbíteros, com a pregação, com o tema geral do culto, com a mesa do Senhor e com a nossa dispersão. Para que a gente fixe as verdades da palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, e a gente saiba o que aconteceu ontem. A gente não pode acordar segunda-feira sem saber o que foi pregado, o que foi ensinado, o que Deus ministrou no nosso coração. E a liturgia, ela serve para fazer isso. Sempre moldada pela palavra. Fidelidade é o que importa, e não inovação, vontade, gosto pessoal ou experiência. Se as nossas experiências com Deus não forem a partir da palavra, do que valem essas experiências? Qual a objetividade delas? Eu não estou dizendo que você não tem que ter experiência com Deus, eu tenho muitas experiências com Deus, vocês também têm. Mas elas precisam estar submetidas à palavra, porque caso contrário elas são subjetivas. Como ter certeza se a experiência é com Deus ou não, se não pela palavra? Segunda aplicação.
a gente precisa buscar um coração transformado, uma vez que não basta fazer tudo certo externamente, se não tiver vida interna. Se não tiver vida interna, não há adoração verdadeira. Deus não se impressiona com forma sem espírito. Você pode vir aqui, você pode cantar, você pode chorar, você pode levantar a sua mão, você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, com os seus sentidos e com os seus sentimentos. Se isso não está em Cristo, de nada importa para Deus e até mesmo para você. É vazio. É vão. Os nossos sentimentos, os nossos sentidos, eles se afloram diante de Deus por causa do que Ele faz internamente. E aí nós externamos isso com as nossas ações. Agora não pense que as suas ações chamarão a atenção de Deus para Ele olhar para você e dizer assim, olha como ele chora, olha como ele se emociona. Eu me emociono, meus irmãos, vocês me conhecem, eu sou chorão demais, eu me emociono com a palavra de Deus, com o culto, com o cântico dos salmos. Às vezes a gente canta com tanto vigor aqui que eu me engasgo em algumas estrofes, engolindo o choro, e eu confesso a vocês que eu chego em casa, às vezes no domingo mesmo, e eu vou ouvir a gente cantando. Olha como nós louvamos ao Senhor com vigor, com alegria. Ouço as vozes das crianças cantando, dos idosos, às vezes dá para separar as vozes, falar, olha como o irmão cantou. Olha como a igreja está regozijante na presença de Deus, isso é maravilhoso, é emocionante, mas a emoção que procede do Espírito é boa, a emoção por si só não, porque é possível você se emocionar assistindo um filme, um teatro, ouvindo uma música qualquer. Eu já falei com vocês, eu assisto qualquer filme romântico que você colocar na minha frente, qualquer drama que você colocar na minha frente eu não choro, mas se eu assistir o filme do Batman, Cavaleiro das Trevas, no final do filme, quando o Batman faz com que o Harvey Dent seja um herói e não vilão. E aí é dito que Gotham precisa de um herói sem capa, e esse herói é Harvey Dent. E ele sai foragido ali. Ah, eu choro, eu me emociono. Então a emoção por si só, meus irmãos, ela não tem valor, mas a emoção no espírito, aí sim, ela nos conduz a realmente aquilo que nos chamou a atenção em Deus. E não em nós tentando chamar a atenção de Deus por meio dos nossos gestos, das nossas expressões e tudo mais. Por fim, a gente precisa viver sob o domínio de Cristo. E a adoração não é só o que acontece no culto público, é toda a nossa vida a partir do culto público. A gente vive sob o domínio dele. Cristo reina sobre tudo, sobre a igreja, sobre o culto, sobre o trabalho, sobre a família, sobre os pensamentos, sobre as decisões. E quando a igreja vive assim, ela manifesta o reino, porque afinal nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nós somos chamados cristãos justamente pela nossa imitação de Cristo. E aí eu preciso levar a sua mente a imaginar o seguinte: será que o Senhor Jesus, no período da sua encarnação, desde a sua tenra idade, até o ápice do seu ministério, quando ele era confrontado nas festas dos judeus, adorou a Deus de maneira incorreta? De maneira não estabelecida pela palavra? De maneira não requerida pelo Pai? Será que o Senhor Jesus Cristo deturpou, retirou ou acrescentou algum elemento de culto? Vou fazer outra pergunta para vocês aqui, aproveitando o embalo. Será que o Senhor Jesus Cristo cantou ao Pai sabor de mel? Será? Que ele declarou que os homens que adoravam a Deus naquele período do templo eram preciosos, mais raros que o ouro puro de Ofir, com um valor inestimável, simplesmente por serem quem são. De certo que não. O Senhor Jesus Cristo, o Rei, é aquele que traz a nós, não só o reino, mas a consciência do reino, para que sejamos como Ele. O apóstolo Paulo diz que nós devemos ter a mente de Cristo. E muitos confundem isso, pensando que ter a mente de Cristo é, de repente, aceitar qualquer tipo de sofrimento,
É de repente não se importar com determinadas coisas, como se Cristo não se importasse com determinadas coisas. Enquanto na verdade o que o apóstolo Paulo está descrevendo é tudo aquilo que Cristo pensou, sentiu e fez. É o padrão que estabelece o que nós devemos pensar, sentir e fazer. Isso é ter a mente de Cristo. E nós precisamos ter a mente do Senhor Jesus Cristo na adoração. Nós não podemos adorar o que não conhecemos, nós precisamos adorar em espírito e em verdade, adorar ao Deus verdadeiro da maneira verdadeira. E isso só é possível estando no Senhor Jesus Cristo. Nós somos o corpo e Ele é o cabeça. A forma como Ele pensa é a forma como nós fazemos para a glória de Deus. Amém.